Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso canal Logicamente Trader. Eu sou o Rubens Secom, mentor da parte emocional aqui do LT. Gravando mais esse vídeo aqui para a gente fazer um bate-papo sobre o contexto emocional. E como eu tenho feito, vou deixar o gráfico aberto aqui. Caso apareça alguma oportunidade, eu vou entrar, pegar, dando bom ou dando ruim, eu vou mostrar e vou explicar também o motivo da entrada, tá bom? Então fica até o final, lembra de curtir, de comentar, de falar o que você está achando aí dos vídeos, das dicas desse bate-papo. Pode também deixar aqui embaixo, por favor, alguma sugestão de algum tema, de alguma dificuldade sua dentro do contexto emocional, porque daí eu vou gravar esse vídeo e te passar essa dica e mencionar você no vídeo, tá bom? Gravarei um vídeo aí direcionado para a sua dúvida. Então pode deixar aqui embaixo, além de curtir, comentar e compartilhar, além de curtir e compartilhar, comentar tanto o que você está achando aí do vídeo, desse formato, das dicas, mas também deixando sugestão para o próximo vídeo. Qual que é hoje o seu maior calcanhar de Aquiles, o seu maior gargalo dentro do contexto emocional que te atrapalha na hora das operações e que você quer que eu grave um vídeo aqui falando sobre isso para trazer essa dica para você, beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero trazer um assunto bem importante e que, na verdade, tudo acaba sendo emocional, mas que muitas pessoas confundem. A gente separa o emocional entre emocional e biológico. O biológico, o fator biológico, é algo que tem uma influência muito grande durante as nossas operações, tá? Então é extremamente importante a gente observar esse contexto biológico aí. Gente, essa vela aqui, se ela der uma esticada até aqui nesse comando, eu vou entrar, tá? Mas ela acabou não entrando, não esticando. Eu vou abrir aqui, enquanto isso também, outros pares, vou deixar mais alguns pares abertos para poder a gente procurar alguma boa oportunidade aqui e também aproveitar e entrar nessas boas oportunidades. Vou abrir um monte aqui sem olhar nada ainda por enquanto. Aí agora vamos fazendo as limpezas, eu sempre gosto de fazer essas limpezas. Vamos lá, enquanto isso, o que é o biológico, gente? O biológico é aquilo que afeta o seu estado de espírito momentâneo. Então isso é o que a gente chama de biológico, tá? Como eu falei, tudo no final a gente chama de emocional, tudo faz parte do emocional. Porém, quando a gente faz essa separação do que é o biológico, fica mais fácil da gente entender aquilo que é importante prestar atenção na hora que você vai operar. Então, fatores que afetam muito o seu biológico. Por exemplo, uma dor de cabeça, um mal-estar de uma forma geral. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma indisposição, pode ser um dia, você passou o dia no seu trabalho, CLT, e aí você chega em casa, geralmente você chega com aquela vontade de operar. Porém, você teve um dia muito estressante, um dia muito agitado, um dia com muita pressão. É muito importante, primeiro, você trabalhar o seu biológico, você acalmar, você fazer algo que te gere prazer, que te ajude a ter um controle, uma neutralidade emocional antes de você entrar para o gráfico. Para algumas pessoas pode ser simplesmente chegar em casa, conversar com a família, distrair um pouquinho ali com os filhos, com a esposa, com o marido, seja lá quem for, ou de repente tomar um banho e dar uma relaxada. Eu particularmente faço muito isso, eu uso o banho como recurso para que eu consiga relaxar. Uma das minhas quebras de estado é no banho, quando eu estou muito cansado, por exemplo, às vezes eu vou dar um curso, aí eu passo o dia inteiro dentro de sala, 12 horas ali em pé, dando o curso, extremamente cansado. Eu não consigo terminar esse curso depois de 12 horas cansado, em pé, falando,
sentar na frente do gráfico e operar. Eu uso esse recurso de trabalhar o meu biológico através do banho. Então eu tomo um banho, dou uma relaxada, respiro, me organizo mentalmente falando, aí eu venho para o gráfico para fazer as minhas operações. Então, isso é um exemplo, tá? Rubim, então todas as pessoas precisam fazer isso? Não. Você tem que observar o seu biológico. Se dentro do seu biológico, você chegar em casa nesse contexto que eu falei, você está cansado mentalmente, você está afetado, se a sua cabeça realmente está no momento presente, ou ela está no dia cansativo que você teve, no estresse que você passou no seu trabalho, e coisas do gênero. Então, isso afeta e afeta muito o seu biológico e, consequentemente, afeta o seu emocional, tá? Então, aí são situações, é uma das situações. Então, como eu falei, dia estressante, uma dor qualquer, uma dor de cabeça, algo que aconteceu no seu dia que tira você do seu estado natural, emocionalmente falando. Isso tudo são coisas que é importante a gente olhar para o contexto biológico, tá? Então, afetar. Eu sentei na frente do gráfico aqui para operar, aí alguém me chamou e, por exemplo, vou dar um exemplo do que acontecia com um cara que eu trabalhei com ele há muito tempo, fiz um trabalho com ele no contexto emocional, isso em 2020, foi logo bem na época mesmo da pandemia, e ele é engenheiro, a pandemia ficou em casa, né? Teve a questão do isolamento social, e ele, na época, tinha um filhinho muito pequenininho, se não me engano, um ano e pouquinho. E o que acontecia? Ele queria operar, ele se fechava no quarto. Quando ele estava ali, no momento das operações, o menininho pedia atenção, entrava no quarto, a esposa precisava dele, alguma coisa do gênero assim. Resultado, ele tirava a atenção do gráfico para dar atenção ou para a esposa ou para o filho. E isso geralmente tirava ele da atenção do gráfico e muitas vezes acontecia de, enquanto ele estava dando a atenção para o filho ou para a esposa, ele tinha uma oportunidade de entrada, que ele não entrava. E aquilo fazia com que o biológico dele, o emocional dele, se afetasse de uma forma onde ele sentia uma raiva muito grande, e essa raiva muito grande fazia com que ele agisse de forma impulsiva, fazendo com que ele entrasse no que a gente chama de ciclo da sabotagem emocional. Esse ciclo da sabotagem emocional fazia ele ter decisões precipitadas à frente do gráfico, porque ele agia motivado pela emoção raiva. Então, nesse contexto, ele tem o biológico dele extremamente afetado, que afeta o emocional. O biológico dele eu saí do meu controle aqui, eu perdi o meu foco, teve algo que mudou repentinamente o meu estado de espírito e afetou o meu biológico barra emocional. Se afetou, eu não posso, de forma alguma, continuar na frente do gráfico enquanto eu não trabalho esse contexto emocional. Enquanto eu não dou atenção para o que está acontecendo comigo naquele momento, para que eu consiga trabalhar aquela situação, aquele momento, aí sim, eu conseguindo trabalhar, eu volte para o gráfico. Então, o trabalhar aqui é voltar para a neutralidade emocional. Tá? Isso é extremamente importante, beleza? Vamos ver se essa vela dá um pico aqui. Se ela der um pico aqui, eu tenho uma entrada de venda aqui na simetria do pavio. Na verdade, a entrada já era até aqui, poderia até pegar de abertura, e se ela subisse, pegar mais uma taxa. Mas eu prefiro sempre pegar uma taxa melhor, porque ela já não vai voltar, não vai dar tempo. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Nossa, esse aqui não tem nada. Deixa ele rodar um tempo aí. Aqui também, de uma forma... Olha aqui, par volátil. Esse par aqui tá bom com o padrão ícone. Para quem já me viu falando do padrão ícone, ó, aqui pagou. Interessante o padrão ícone. Bom, aqui eu tenho um comando fazendo um novo preço. Vou deixar esse comando marcado aqui. Vamos ver o que vai fazer a terceira velhinha. Aqui eu tenho um novo preço.
Vamos ver. Dependendo da reação dessa terceira vela, a gente tem uma venda aí, tá? Então, eu tenho aqui um comando também que bloqueia a liquidez abaixo. Vou deixar esse comando marcado aqui e vamos ver a reação dessa terceira vela aqui, tá? Aqui eu até tenho uma venda, tá? Vamos ver. Aqui eu tenho um comando, fez o rompimento, fez uma nova baixa. O bloqueio está ali embaixo. Vamos ver o que ele vai fazer aí nessa terceira vela. Talvez a gente tenha uma venda aí. Travou essa vela. Se ela der uma esticada aqui, eu entro. Pronto, entrei. Rubinho, por qual motivo da entrada? Eu tenho o bloqueio aqui embaixo, ela fez um arremate aqui, mas ela terminou expirada dentro desse novo preço. Ela sobe para testar e aqui eu faço a minha venda. Se ela subisse mais, eu pegaria uma defesa aí, tá? Então vamos ver se vai dar tempo de pegar uma defesa nessa segunda linha aqui, nesse pavio ali do novo preço. Agora, não nos resta mais nada a não ser esperar e ver se vai pagar. Vamos ver se vai pagar aqui. Aqui, ó, agora ela chegou na posição da defesa. Então vamos ver aí o que vai acontecer e se ela vai pagar, tá? E é isso, gente. Eu fiz a minha análise, dei a minha entrada. Pronto, provavelmente não vai pagar. Eu tenho que fazer agora nada. Eu continuo simplesmente fazendo as minhas operações. Aqui eu tenho um contexto agora que reverteu. O que antes era uma venda, agora eu tenho uma compra. Vamos ver, se ela voltar aqui para abertura, eu consigo pegar mais uma entrada aqui, tá? Essa vela é para ser verde. Eu tenho arremate, tenho a confirmação, eu tenho as conexões aqui atrás, rompimento. Vamos ver se ela vai voltar. Se ela voltar, eu consigo pegar. Eu quero pegar na abertura. Não deu. Vamos ver se vai pagar. Essa análise aí é uma análise de compra, tá bom? Porque eu tenho um arremate aqui embaixo, aqui é comando, ou seja, bloqueia a liquidez que está para baixo, eu tenho o arremate, tenho confirmação, terceirinha do movimento aí. Vamos ver se vai pagar essa compra aí. Não deu tempo de pegar, mas a análise aí é de compra, tá? Então vamos ver se vai pagar. Aparentemente vai pagar, não volta mais, né? Pagou. Então, infelizmente, não deu tempo de pegar. Eu vou ficar bravo, pé da vida, porque eu não consegui pegar essa entrada logo após eu tomar um loss. Não vou ficar bravo. É o que eu posso fazer no momento. Isso é uma coisa que afeta o seu biológico e, consequentemente, afeta também o seu emocional. Beleza? Eu fiz uma entrada aqui e deu loss. Logo na sequência, eu tive uma outra oportunidade que não deu tempo de pegar. Se eu fico revoltado, se eu começo a sentir meu batimento cardíaco mais forte, se eu começo a sentir mão tremendo, se eu começo a sentir vontade de clicar de qualquer maneira, mesmo não estando dentro de uma taxa boa, mesmo não estando dentro daquilo que eu entendo ser interessante, eu estou afetando o meu biológico nesse momento, ele está sendo afetado. Consequentemente, o meu emocional. O risco de eu entrar no ciclo da sabotagem emocional que eu comentei acaba sendo extremamente alto. E se ele fica muito alto, muito grande, eu corro um sério risco de fazer besteira, tá bom? Essa vela se explode aqui em cima, ó, eu tenho uma venda também, tá? Vamos ver qual será o movimento dela. Tem o gapzinho aqui, então ela deixou interesse, tá bom? Quem conhece a leitura de gap aí, já está com a gente no LT mais tempo, já sabe disso. Tá? Ela não terminou expirada, ela terminou com interessezinho. Eu só quero que ela dê uma esticada aí para eu pegar. Ela não deu a esticada. Não vou pegar. O problema é dela, que não fez o movimento que eu queria que ela fizesse. Vamos ver se a gente tem mais alguma oportunidade aqui nesse finalzinho. Eu não quero que o vídeo fique muito grande, então vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui de tempo. Nossa, mas eu vou falar que o gráfico agora não está muito legal não, viu? Pelo menos para o meu. Não voltou, não foi em cima.
eu tenho aqui. Essa vela, se ela desse uma escada maior, eu pegaria uma retração aqui, tá? Eu tenho um padrão IFA aqui, ó, numa LT. Ó, quase chegou. Quase chegou. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma retraçãozinha aqui. Mas ela não buscou. Esse par aqui tá um par para retração. Olha o tanto de pavio que tem que ficar bem, tomar bastante cuidado aqui. Muito volátil, não é um par muito legal para operar, não. Para o nosso operacional lógica do preço, né? Cada um com o seu... Cada um aí. Vamos ver o movimento que ele vai fazer aqui, nesse finalzinho. Não tem nada. Não tem nada. Aqui também não tem nada de interessante. Aqui eu tenho um comando. Não negou esse lote ali. Não negou por causa do gap. O gap acabou fazendo a conexão com o comando. Ó, com o comando com o lote. Aqui, gente, é sem esconder nada, tá? Padrão LT. Tomei o loss, vai ficar o loss. O mais importante desses nossos bate-papo aqui é o contexto emocional. Então, o que eu mais quero que vocês entendam hoje aqui é essa questão do biológico e o que você precisa ficar atento durante as suas operações para que você não tenha problemas aí dentro do seu biológico, o que acaba afetando o seu emocional e, como eu falei, te gera um seríssimo risco de você entrar no ciclo da sabotagem emocional, tá? Então, tomar muito cuidado com isso aí, beleza? Esse é o principal ponto aí. Ó, aqui a gente tem um comando e aqui também a gente tem um comando. Vamos ver o que essas próximas velas aí nos trarão de informação, né? Ok? Então, isso daí é a parte mais importante aqui. Ó, se ela travar aqui nesse comando, eu entro aqui vendido, tá? Eu tenho um comando aqui que ainda não foi atingido, essa vela não tinha chegado nele. Eu gostaria de uma trava nele. Vamos ver se vai travar. Não travou. Se ele der uma esticada aí, eu vou entrar, tá? Ó, peguei na ponta do pavio, desse paviozinho aqui, acreditando na força desse comando, no bloqueio desse comando aqui. Ele fez a ativação do comando aqui, nasceu com um gapzinho, mas esse gap jogou mais para dentro do comando ainda, nasceu dando pulinho ali na ponta do pavio, que é onde é a nossa melhor entrada. De novo, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer agora? Não. Fiz a minha análise dentro do meu operacional. É para entrar? É. Ponto final. Eu não posso fazer mais nada. A única coisa que eu posso fazer agora é aguardar e ver aí o desfecho dessa operação. Acredito que vai pagar. Faltando aí 8 segundos, tivemos uma entrada bem interessante, bem forte, e aí pagou. Voltamos para o 0 a 0, 1 a 1. Entenderam o motivo dessa entrada? Eu tenho um comando aqui que ainda não havia sido atingido. Essa vela aqui, ela não atingiu. Deixou um primeiro registro aqui, mas não atingiu o comando. Essa outra velinha aqui, deixa eu tirar aqui. Essa outra aqui, ela atingiu o comando e ela morreu dentro desse primeiro registro. Por que ela morreu dentro do primeiro registro? Porque eu dei um gapzinho aqui, então essa vela não terminou aqui em cima, essa vela terminou na abertura dessa vermelha. Se eu coloco a linha aqui, ó, ela terminou dentro desse primeiro registro. Quando ela sobe e pula nesse pavio, eu acredito no bloqueio deste comando. Por isso, a entrada de venda aqui, tá bom? Beleza, gente? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui, não vou buscar uma outra entrada, ficamos no 1 a 1 e fechamos aí praticamente no 0 a 0. Eu considero isso daqui 0 a 0, tá? Por conta do meu gerenciamento. Então, ficamos aí no 0 a 0 e repetindo o que eu falei, o mais importante é que você tenha entendido o que é biológico. O biológico é aquilo que afeta o seu estado de espírito no momento
e que vai afetar o seu emocional. Então, qualquer coisa que afete o seu estado de espírito, o seu emocional, o seu biológico, é importante que você dê atenção para voltar para a neutralidade emocional antes de você começar as suas operações, porque o risco de você fazer besteira acaba sendo muito grande quando você opera um estado de espírito não interessante, digamos assim, para suas operações, tá bom? Lembra que se você tem interesse em fazer parte do VIP e de verdade aprender com a gente a controlar o seu emocional, o seu biológico, a aprender todos os gatilhos de entrada da lógica do preço, com Trader Hulk, Trader Michel, Trader Cunha e todos os outros que fazem parte do LP, chama aqui embaixo o nosso suporte, entra em contato com a nossa equipe pelo contato que está aqui embaixo e vem com a gente, vem fazer parte do Logicamente Trader VIP, a maior e melhor escola de opções binárias que existe, tá bom? Bora juntos e até o próximo vídeo.